Olá, uma boa noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Esses são os meus votos, que vocês sejam abençoados grandemente e que o nome do Deus de Jacó te proteja, sempre vos proteja. Em nome de Jesus. É bom nós lermos a Bíblia, né? O objetivo meu nesta noite aqui é ler a palavra de Deus em Gênesis 37. Nós vamos ler a história de uma família bastante numerosa, 13 irmãos, tendo um principal que é José, José do Egito, o principal, o pivô desta situação toda aqui que nós vamos ler. Então, o que eu vou ler hoje é a história de José, José do Egito, um rapaz sonhador, mas um rapaz que ele não errou em contar o seu sonho para os seus irmãos. Ele não errou. Ele contou os sonhos para os seus irmãos e nasceu ali entre eles uma grande inveja. Entre a família, entre todos os irmãos, nasceu uma grande inveja. E a gente olhando para esse texto da história de José, a gente vê como o ser humano é suscetível a erro, a falhas, como o ser humano está sempre pronto a ir contra os próprios seus. E aqui nessa história nós vemos que os irmãos de José estavam contra ele porque faltava ali entre eles humildade, faltava entre eles amor, e a palavra que mais é dita hoje, empatia, faltava entre eles. Então, quando José vem contar os seus sonhos, foi uma tormenta para a sua própria vida. E talvez nós perguntamos, ou você pergunta, mas por que ele contou o sonho? Ele poderia ter ficado quieto. Se ele tivesse ficado quieto, as coisas não teriam acontecido assim. Mas tinha que falar. Você já viu que às vezes você fala uma coisa e depois você diz assim, por que eu fui abrir a boca? Mas você tinha que abrir a boca, você tinha que falar, porque as coisas tinham que acontecer do jeito que Deus havia traçado para que acontecesse. Deus traçou para que as coisas acontecessem na vida de José e ele tinha que contar aquilo. E José era espontâneo, né? Ele falava tudo que sonhava, ele contava e depois começou a ser zombado por ser o garoto sonhador, o jovem sonhador. Isso é complicado, né? A gente ter que contar para alguém um sonho nosso e depois nós vamos ter que arcar com as responsabilidades, né? Eu aconselho a você não contar os seus sonhos para muita gente, porque muita gente vai querer destruir os seus sonhos. Muita gente vai querer fazer com que os seus sonhos sejam frustrados, não deem certo. Mas se os seus sonhos forem sonhos de Deus, todos eles darão certos. Se os seus sonhos forem também sonhados por Deus, ninguém poderá derrubar. Ninguém poderá. Os sonhos de José eram um projeto de Deus. Os sonhos de José eram um projeto de Deus, ninguém poderia destruir. Então, veja bem, os sonhos que você tem, você não precisa muito ter medo de contar, mas dependendo do sonho, é melhor você ficar quietinho, porque você vai ter menos problema, né? Você vai ter menos dor de cabeça, menos gente te chateando e assim por diante. Então, vamos ler a história. Eu quero ler, antes de ler a história, eu quero ler aqui os nomes dos irmãos de José. Eles eram filhos de Jacó e Raquel. O primeiro nome era Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulão, Manassés, Efraim e Benjamim. Esses eram os irmãos de José. Uma turma boa, um time bom de futebol ainda com reservas. Então, agora nós vamos ler a história para que você entenda um pouquinho. Eu queria que você me acompanhasse dessa leitura. E Jacó
habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Ziba, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama entre seu pai. José trazia uma má fama entre seu pai. Por quê? Vamos seguir aqui a leitura. Vamos continuar a leitura. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Olha só. Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não poderiam falar com ele pacificamente. Olha o clima pesado que criou dentro de casa. Os irmãos não podiam falar com ele pacientemente, sabendo que o pai amava mais do que os outros. Isso pode haver em qualquer família e é complicado, né? Porque o pai ama todos os filhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: sempre tem um ali que parece que te agrada mais, que parece que é mais prestativo, parece que é mais paciencioso, parece que está mais do seu lado. Mas nós amamos os nossos filhos todos iguais. Nós amamos a todos iguais. E Jacó também. A Bíblia diz aqui que ele amava mais do que a todos os filhos. Eu não sei se a expressão aqui amava mais, ou dava mais atenção, ou atendia mais, ou estava mais junto, mais perto, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam mais falar pacientemente. Olha o clima pesado que estava dentro dessa casa. 14 filhos e eles não podiam falar pacientemente com José. José era um dos que eles não tinham paciência com ele. Imagina a opressão que José vivia dentro daquela casa, sem poder relacionar-se amigavelmente com todos os seus irmãos, porque eles tinham ciúme dele. Eles tinham ciúme de José. E o ciúme é uma coisa doentia, o ciúme é uma coisa que pode e leva até a morte, né? Leva até o homicídio, porque o ciúme é perigoso. Caim fez o que fez com Abel por causa do ciúme. Então, o ciúme, mesmo entre pessoas que não são irmãos fisicamente, biologicamente, pode causar grandes problemas, não da parte da pessoa que é enciumada, mas do ciumento. Né? Então, imagine 3 irmãos tendo ciúmes de você. 3 irmãos com ciúme de você. Você está, como diz o ditado popular, você está linchado, né? Não tem para onde você correr. Todos te tratam mal, todos te põem à parte, todos olham torto para você. E depois a coisa vai piorar, porque José conta o sonho e que eles se curvavam diante dele. Imagine, né? Todos os irmãos e um só, o Zé, todos se curvavam diante do Zé. É complicado, né? Um sonho bastante difícil. Agora vamos seguindo. O verso 5 de Gênesis, capítulo 37. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, aborreciam ainda mais. Piorou. O clima ficou muito mais pesado. Jogou pimenta no ambiente. Caiu pimenta no ambiente. Agora a coisa vai piorando, né? E o ambiente ficou bastante pesado. O verso 6. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ouçam o sonho que eu sonhei. Eu tive um sonho e vocês precisam ouvir. Eu peço que vocês ouçam. Imagine, né? Os 13 ali, um dava
cutucão no outro, um mexia com o ombro, um piscava para o outro, e todos eles estavam ali ouvindo o que José ia contar. José ia contar o seu sonho, todos estavam ali para ouvir, não tão assim voluntariamente, não tão bondosamente, mas estavam para ouvir. José ia contar o sonho. Imagine a expectativa. Imagine, vamos supor que tinha 2 ou 3 irmãos que não estavam ali, mas estavam, um exemplo, lá no banheiro ou estavam em qualquer outra parte, e José chega, conta isso e eles dizem, vamos esperar então que fulano e Beltrano chegue para que todos ouçam o sonho. Enquanto nessa espera, cria-se um ambiente ali de respiração profunda, de morder as unhas, de arrancar cutículas. O ambiente não estava legal naquele momento. E José, então, começa a contar o sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Estavam todos. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Já não vai ficando bom a história. E eis que os vossos molhos rodeavam, ou seja, José ali nesse momento era o estrela, né? Ele era o mais importante. Todos, no sonho, todos rodeavam a ele, né? E se inclinavam, ao meu molho. Piorou a coisa. Eles estavam rodeados à estrelinha da casa, ao mais amado, mais querido do papai, e agora eles se curvam diante daquele queridinho do papai, que já não estava bom o clima e vai ficando pior. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, por acaso, reinarás sobre nós? É este o teu sonho? Será que você tem certeza que o seu sonho é este? Você reinará sobre nós? O menininho querido do papai, o menininho que tem perturbado, que tem tirado a nossa paz com este negócio de ser mais amado pelo papai, e agora nós vamos curvar e você vai reinar sobre nós? Tu deverás terá domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por as suas palavras. Muito mais agora eles aborreciam José. Se José já era aborrecido por eles, agora muito mais. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas se talvez José tenha pensado, o que eu fui fazer? Por que eu fui meter-me a contar este sonho? Por que eu inventei de contar esse sonho para os meus irmãos, sabendo quem eles eram? Por que eu fiz isso? Muitas vezes nós contamos, ou nós abrimos a nossa boca, como eu disse no começo, nós achamos que não deveria ter contado, que não deveria ter dito, mas tudo isso faz parte, vamos dizer, faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Tudo isso faz parte do movimento. Então, quando José conta, a coisa começa a aquecer, e aquecer, e aquecer cada vez mais. Vamos voltar aqui. Eis que ainda sonhei, olha só. Eis que ainda sonhei um outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O sol, a lua e mais 11 estrelas se inclinavam a mim. Eu disse 13, né? Foi a confusão que eu fiz ali, peço perdão. E contando o seu pai, os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Porventura nós vamos nos curvar diante de ti, nós vamos inclinar diante de ti em terra? Olha só como o clima foi ficando pesado. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Veja só, Jacó ficava pensando assim, mas que sonho é este que José teve? Será que José está batendo bem da cabeça? Será que José não está perdendo o juízo? Que sonho é esse? É um sonho perturbador. Este sonho está trazendo para a nossa casa um clima pesado. Será que José
está certo do que ele está fazendo? Será que este sonho é de Deus? Será que não é uma perturbação? Se fosse hoje, alguém poderia dizer: este menino não está bem da cabeça, é preciso fazer um raio-x, fazer uns exames para ver o que está acontecendo com este menino. Ele não está bem da cabeça, olha o sonho que ele teve. Todos vão se curvar diante dele. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse mais Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: eis-me aqui, um menino obediente, um menino amado pelo pai, um menino perseguido agora pelos irmãos, mas tudo bem. É para eu ir lá levar alguma coisa para os irmãos, lá irei. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os seus irmãos, e como está o rebanho. Traze-me resposta. Traze-me resposta. Ou seja, não fique lá. Vá lá, mas volte para que eu fique sabendo como eles estão. Você é meu mensageiro neste momento. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou-o um varão, porque ele encontrou um varão porque ele estava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: varão, dizendo: que procuras? Perdão, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Perdão aí o erro aí. E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço, onde eles apacentam. E disse aquele varão: olha, eles foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. Ele conseguiu encontrar, andou ali meio perdido, mas seguiu e conseguiu encontrar os seus irmãos. E viram-no de longe, e viram-no de longe, antes que chegasse a eles. Conspiraram contra ele, porém, para o matarem. E disseram uns aos outros: ei-lo, vem o sonhador. Lá vem o sonhador mor. Olha só que interessante. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa cisterna, numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. O desejo de tirar, de frustrar os sonhos de José era muito latente na vida de seus irmãos. Era muito forte. Eles queriam de todo jeito, a todo custo, destruir os sonhos de José. Quantas pessoas se levantam para destruir os seus sonhos, os seus projetos? Quantas vezes você já contou o sonho para alguém e as pessoas riram, debocharam, fizeram um cantinho de boca? Não é? Quantas pessoas se contorceram de inveja por saber que você tem um sonho, um projeto, e por saber muito mais que esse projeto vem de Deus, e por saber muito mais que você é querido e amado de Deus. E os seus sonhos estão perturbando todos aqueles que te rodeiam, todos aqueles que te conhecem, todos aqueles que estão ao seu redor, todos aqueles que sabem quem você é. Eles não conseguem dormir, eles estão completamente inquietos, perturbados, e eles estão doidos para te ver frustrado. O sonho deles é diferente do seu. O sonho deles é te ver fracassado, é te ver derrotado, é não acontecer aquilo que você disse a eles que vai acontecer. Mas o sonho deles é que isso não dê certo. É que isso seja um sonho de barriga cheia. Mas no fundo, eles sabem que isso é um plano de Deus para a sua vida. É um projeto de Deus para a sua vida. Mas eles não querem que este sonho venha vingar. Eles não querem que esse sonho venha acontecer. Eles querem ver o seu fracasso. Mas se o seu sonho é sonho de Deus, fique firme, fique na oração, fique na perseverança, fique lutando pelo seu sonho. Deixe eles se incomodarem.
Um dia, uma pessoa ficou inquieta, perturbada, porque a minha esposa disse a ela que estava fazendo faculdade. Olha só. E ela não se conformava com isso. E ela não se conformava, aquilo deixou-a doente. Como podes tu fazendo faculdade? Eu nunca fiz. Por que tu está fazendo faculdade? Tu já não tem idade para isso. E falava, e falava, e falava. Porque dói. O projeto de Deus na nossa vida incomoda muita gente. O sonho de Deus atuante em nossa vida perturba muita gente. Você já deve ter percebido o quanto as pessoas são perturbadas por causa do seu sonho. Mas no final de tudo, eles vão aprender. Aqui na história de José, lá no final, nós vamos ver José sendo governador. O sonho já concretizado. E eles passando fome. E quem é que trata deles? Quem é que dá comida para eles? Quem é que os sustenta? José, o queridinho do papai. Quem sabe, lá no futuro, você vai abençoar esses que te perseguem, esses que querem te derrubar, esses que querem fazer você desistir do seu sonho a todo custo. Põe embaraço, faz-lhes convites para você mudar de cidade e faz tanta coisa. Mas se o seu sonho está nas mãos de Deus e é um projeto de Deus, fique em paz. No meio deste barulhão todo, fique em paz. Aí você vai pegar aquele texto da palavra do Senhor e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus vai guardar o seu coração em meio à turbulência, em meio à perturbação, em meio à inveja, em meio ao ódio, em meio às vinganças. Porque o ódio, as pessoas que têm ódio, elas tentam vingar a todo custo. Elas não se conformam de você estar chegando aonde está, ou onde você já está. Elas doem de inveja. E elas não querem o seu lugar. Elas não querem o seu lugar, porque elas sabem que para estar no lugar ao qual você almeja, elas vão ter que ralar bastante. Mas elas querem ver você fracassado. Elas querem ver você abaixo dela. Elas querem ver você submisso a elas. Elas querem ver você num poço, numa cisterna cheia de lama. Elas querem vender você a todo custo para que você desapareça do mundo. É este o sonho do invejoso. A Bíblia diz que a inveja corrói os ossos, mas não é o osso do invejado, corrói os ossos do invejoso. O invejoso não dorme direito. O invejoso não consegue se alimentar direito. O invejoso perdeu o apetite. O invejoso perdeu o sono. O invejoso parece que tem pulgas na cama. Ele vira de um lado para o outro. E quando ele acorda lembrando de você. E ele diz, não pode ser uma coisa dessa. Não pode nós nos curvarmos perante ele, nós nos prostrarmos perante este carinha. Isso não pode ser verdade. E é assim mesmo. O mundo continua sendo mundo desde o início. Nada mudou. Os demônios, os inimigos, Satanás é o mesmo. Nada mudou. Está mais agravado agora? Está. Está porque nós estamos no final dos tempos. Nós estamos chegando já ao fim dos tempos. E como a mesma palavra de Deus diz, quando a grávida está para dar à luz, as dores se acrescentam nas vésperas do parto. Como Cristo está prestes a voltar, essas ações do diabo se agravam cada dia mais, porque Cristo está prestes a voltar. Vamos continuar a leitura? No verso 21. Eu ouvindo o
Rúben livrou-o das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben foi em defesa de José. Não vamos tirar a vida dele de jeito nenhum. Isso seria muito cruel. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue. Lancemo-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então nós não vamos matar ele. Vamos lançar ele nessa cova e depois vamos ver o que vai acontecer, o que eles planejavam fazer, né? Mas Rúben tentou defender, livrá-lo da morte. Mas do sofrimento não, ele ia ter que passar por aquilo, ele ia ter que sofrer, ele ia ter que ser humilhado. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José tiraram da túnica de José, a túnica de várias cores que ele trazia, que era feita por seu pai. E tomaram-no, trancaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. É uma cisterna vazia, não havia água nela, e eles deixaram José trancado ali. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. E eles começaram, quando viram aquela comitiva, começaram a maquinar, começaram a pensar, começaram a projetar coisas diferentes. Era primeiro a morte, depois talvez deixar na cisterna por um pouco de tempo, e agora vê a comitiva chegando dos ismaelitas e falam: não, nós vamos fazer o seguinte, vamos vender esse cara aí, vamos fazer dinheiro. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Que proveito nós vamos ter? Isso talvez trará para nós grandes prejuízos, isso trará para nós aflições de alma, de espírito. Então, isso para nós não será vantajoso. Vamos pensar em outras coisas. Vamos pensar em fazer uma coisa diferente. Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram àquilo que Rúben estava falando. O mais interessante é que sempre tem um mais ajuizado, né? Sempre tem um que pondera a situação. Talvez ele não livre dos acontecimentos, mas ele pondera a situação ali para que fique mais suave. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas. 20 moedas. Lembra de Jesus? 30 moedas de prata. Os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tomando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, os seus vestidos, e tomou os seus irmãos e disse: o moço não apareceu, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue. Sujaram a túnica de José com sangue. Qual a finalidade de eles fazerem isso? Vamos levar essa túnica para o nosso pai e vamos dizer a ele o seguinte: olha, uma fera deve ter comido o nosso irmãozinho querido. Uma fera deve ter devorado. Vamos vender este carinha porque ele está dando trabalho aqui em nossa família. Não é? Verso 29 de Gênesis 37. Tomando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou os seus vestidos. Verso 32, vamos pular para lá que já tinha lido isso. E enviaram a túnica de várias, e tingiram a túnica de várias cores e enviaram a túnica de várias cores e fizeram-la levá-la ao seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. Olha a trama, olha a mentira,
olha a sagacidade deste povo, que isto não mudou. No mundo de hoje, continua do mesmo jeito. O verso 33, e conheceu e disse, é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado, José. Certamente foi despedaçado. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a morte do seu filho por muitos dias. Olha o que esses homens foram capazes de fazer, não só para José, mas para o seu pai também. Olha que aflição passou a ter o seu pai. Olha que angústia passou o seu pai, pensando que seu filho havia morrido. Quem sabe ele pensou, por que eu fui fazer isso? Por que eu mandei meu filho, meu filhinho querido, meu filhinho amado, por que eu mandei ir ao encontro deste povo? O que eu fiz com isso? Por que eu fui inventar isso? Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs pano de saco sobre o seu lombo e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, de ser consolado. Não quis nem ser consolado, né? Ele preferia sofrer. E disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Lá foi-se embora José, vendido para o Egito. Depois o restante da história nós vamos lendo durante os dias da semana. Que triste quando o maligno atua e trabalha na cabeça das pessoas. Como é horrível quando o diabo consegue manipular as mentes, colocando nos corações, nas mentes, inveja, ódio, terror. É isso que o diabo veio fazer. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir a sua paz, destruir a sua felicidade, destruir a sua primogenitura, destruir aquilo que Deus fez na sua vida. Destruir você da forma que Deus fez. Colocar dentro da sua mente o descontentamento da forma que Deus te fez. O diabo não quer que você seja feliz da maneira que Deus te fez. Não quer. O diabo quer que você se revolte contra Deus. O diabo quer que você se levante contra Deus, lamente contra Deus, blasfeme contra Deus. Por que eu fui feito assim? Por que eu sou este? Eu queria ser aquele. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Como você tem se sentido da forma em que você é? Você está descontente? Quem sabe você tem um dedo torto, quem sabe você tem um olho torto, quem sabe você é um pouquinho orelha de abano. E daí? Qual o problema? Deus te fez assim. Quem sabe você pode ter tantas coisas, mas Deus te fez assim. Quem sabe você nasceu com a voz grossa? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem sabe você nasceu homem, mas não se contenta. Deus não ficará contente você contradizendo a vontade dele. Seja o que Deus te fez, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. José padeceu, sofreu, mas sempre calado. Não há nenhuma parte da palavra de Deus em que nós vemos José revidando contra eles, José se levantando contra eles. Não há nenhuma parte. José sempre venceu calado, tipificando Cristo Jesus.
tipificando Cristo Jesus. Esta é a história de José. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a sua vida. Que maneira você tem vivido de forma que Deus tem se entristecido? O pai de José ficou muito triste da forma que seu filho foi tratado. Deus, seu pai, pode estar muito triste da forma em que o diabo tem tratado você. Ele sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Deus não está contente com a deturpação em que o diabo tem feito na sua vida. Ele quer você original. Ele quer você como você é. Como você é. Ele te criou assim. É assim que você vive. Viva com alegria o que você é. Se os seus cabelos são crespos, se os seus cabelos são poucos, se você tem barba ou se não tem, se você tem uma estatura elevada, se você é mais baixo. Viva com alegria a vida que Deus te deu. Afinal de contas, a vida é muito pequena. A vida é muito pequena. Nós estamos aqui por pouquíssimos dias. E vamos viver esses dias aqui contrariados e contrariando a Deus? Não. Vamos procurar viver uma vida que agrade a Deus. Me perguntaram esses dias, aliás, me disseram, vamos estudar sobre a forma que nós agradamos a Deus. De que forma nós agradamos a Deus? O que Deus quer de nós, isso, o que Deus quer de nós. Deus quer de nós santidade, pureza. Deus quer de nós sanidade. Deus quer que nós sejamos sãos. Deus quer que nós sejamos santificados. É necessário entender que ser santo não é estar dentro de uma redoma, dentro de uma vitrine, preso, dentro de uma masmorra, dentro de um convento. Não. Você tem que ser santo vivendo a sua vida normal, santificado, separado para Deus. Deus não te criou em vão. Deus te criou para que você seja santificado, para que você seja separado para Ele, porque um dia Ele virá te buscar. A palavra do Senhor nos conta uma história de 10 virgens. 10 virgens. Porém, apenas 5 estavam com as suas vestes limpas, prontas para o encontro de Cristo Jesus. Apenas 5. Mas todas elas eram virgens. E as que não estavam com suas vestes prontas, elas estavam pintando e bordando, vivendo a vida como a vida nos convida a viver. A vida nos convida a viver de várias formas. Longe de Deus principalmente, mas de várias formas, curtindo a vida que o mundo traz. A vida a qual o Senhor Jesus nos ensinou é uma vida separada para Ele. Se você for ler em Mateus capítulo 25, você vai entender esta parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 eram separadas. As 10 eram prudentes. Porém, 5 delas eram loucas. Queriam viver a vida do jeito... Olha só, a Bíblia diz que elas eram loucas. Queriam viver a vida curtindo, usufruindo, danificando a si mesmo, pintando e bordando. Fazendo o que bem queriam. Da mesma forma que lá, quando Noé, o coitado daquele velhinho, construindo aquela arca, pregando aquelas tábuas, cortando, sabe lá como, ainda não estudei profundamente para saber como é que eram cortadas aquelas tábuas, como é que elas eram feitas, mas Noé estava fazendo ali a arca, construindo a arca, dizendo, anunciando que viria um dilúvio forte. Mas o povo não acreditava, de forma alguma. Eles queriam casar, dar-se em casamento e festejar. Ah, mas então não pode casar nem dar-se em casamento? Não, não é isso que eu estou falando. A preocupação deles era viver carnalmente. Eles não estavam preocupados com aquele barco
Aliás, para eles aquilo não era nem barco, aquilo era uma coisa estranha em que Noé estava fazendo. Nós estamos aqui anunciando que Cristo Jesus muito em breve há de vir. E se você não puser em ordem a sua casa, quando Cristo vier, você tem certeza de salvação? Você tem certeza de vida eterna? Eu perguntei para um jovem há pouco tempo se ele tinha lido a Bíblia. Ele disse que havia lido, que já tinha lido a Bíblia. Eu falei, então leia esse texto que eu vou lhe passar. Porque nós precisamos estar cientes da palavra de Deus. Você precisa estar ciente da palavra de Deus. Você precisa compreender que a palavra de Deus é vida. Ela te livra da morte. A palavra de Deus te livra da desgraça, te livra da ruína. Quando você a pratica. Quando você põe em prática no seu coração. Não se esqueça. Você é um filho querido do papai. Da mesma forma que José era querido do pai, você também é querido de Deus. E Deus mandou o seu filho para morrer de uma morte cruenta para que você pudesse ter vida. Abrace Jesus. Abrace Jesus. Os seus sonhos poderão ser todos concretizados. Os seus sonhos poderão ser todos firmados. Mas você precisa ter Jesus no seu coração. Porque senão os seus sonhos, os seus projetos poderão não se concretizar. E se concretizarem, você não vai ter a felicidade que é Jesus. Imagina você sendo feliz com Jesus, conquistando o seu sonho. Não é o sonho que vai te dar felicidade, não é a conclusão do sonho que vai te dar felicidade. Muita gente, quando chega aonde desejava chegar, aonde almejava chegar, decepciona. Eu sonhei tanto em chegar aonde cheguei. E agora estou decepcionado. Disseram, tinha um pescador, vou ver se eu consigo contar essa história. Tinha um pescador na beira da estrada, pescando. Esses rios que você vê na beira da estrada. E passou um homem e disse, opa, por que você não faz, não fica rico, não se esforça para ficar rico? Ele falou, para quê? Não, porque se você ficar rico, você vai comprar uma bela de uma casa, você vai comprar muitos carros. Ele falou, mas para quê? Não, porque depois você vai, quando você envelhecer, você vai se aposentar, você vai ter muito conforto, aí você vai poder pegar uma varinha e pescar. Ele falou, mas eu já estou aqui pescando. Todo esse processo que você disse que eu precisava passar, eu já estou aqui pescando. E não precisei desse processo. Então, Deus quer fazer-nos felizes, mas é com Ele. É com Ele que nós seremos felizes, não é com os bens. Os bens nos ajudam bastante, claro, né? Os bens nos ajudam bastante. Mas se os bens vierem para nós e nós formos, como Tiago diz, um rico opressor, Tiago fala sobre o rico opressor, aquele que oprime, né? Então, os bens os quais nós temos trarão tormenta para a nossa vida. Se você tiver os seus bens, se você estiver buscando riqueza, embora Jesus não incentiva ninguém a buscar riqueza, mas se Jesus tiver um plano, se Deus tiver um plano de te enriquecer, é Ele que enriquece. A oração de Ana diz o seguinte, é Deus quem enriquece, é Deus quem empobrece, é Deus quem tira a vida, é Deus quem dá a vida. Então se você tem um projeto, tem um plano de ser rico, mas sem Jesus, eu vou dizer para você, é uma furada. É uma furada. Mas se você for rico e tiver o dono da prata e do ouro com você, aí vai ser muito bom. Então busque a Cristo Jesus para o seu coração. Se você não tem experiências com Cristo ainda, há tempo de tê-las. Você pode conhecer uma laranja, pode conhecer um abacate, pode conhecer, mas de ouvir falar. Ou até mesmo de ter contato, de olhar. Mas você nunca experimentou, você não pode opinar sobre. Se você nunca experimentou Jesus, como é que você vai opinar sobre Jesus? Pela história? Muito bem, você vai saber quem ele é,
porque ele veio, o que ele veio fazer, o que ele pode fazer na sua vida, tudo isso você vai saber. Mas você precisa experimentar Jesus, lendo, conhecendo e agora pondo em prática. Quando você experimentar Jesus, a sua vida será outra completamente. Outra. Não importa de que tipo é sua casa, não importa que carro você tem, não importa o valor do seu carro, não importa se o meu vizinho tem um big de um carro e eu tenho um carro velho, não importa. Jesus é a felicidade. Agora, se você tiver o conforto, todo esse conforto com Jesus, é muito bom. Mas você precisa experimentar Jesus. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Aceite Jesus no seu coração. Ele está batendo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta palavra de Deus, o Senhor trouxe para a igreja de Laodiceia. Mas está para nós. Ela está para nós. Se você abrir o seu coração, permitir que Jesus entre, tudo que você faz, ou tudo que você vai fazer, tudo que você planeja, como José não estava planejando, era um sonho que Deus estava dando para ele. Era Deus quem estava trabalhando na vida de José, talvez por causa da sua humildade, da sua maneira de ser. Deus quer trabalhar na sua vida também. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Ele quer fazer. Mas você talvez não tenha aberto a porta, talvez você não tenha dado ouvido. Eu vejo que muita gente passa por aqui. Eu quero ficar ouvindo esse cara falar, esse cara está falando besteira. Por quê? Porque não querem Jesus, querem as coisas, querem os bens. Pensam que são eternos. Quantos ricos morreram hoje, você sabe? Quantos jovens lindos, bonitos. Às vezes eu vejo a foto de alguém e alguém diz, está lá, nota de falecimento. Eu fico pensando, tão lindo, tão bonito, mas partiu. Todos nós vamos deixar este mundo. Então a maior riqueza que você deve adquirir é Cristo Jesus na sua vida. Cristo Jesus na sua vida. Esta é a maior riqueza. Porque quando você partir, você vai estar com Ele. Você vivendo aqui, você vai viver com Ele. Quando você partir, você vai estar com Ele. Ele é o dono da prata e do ouro. Mas se você buscar as riquezas deste mundo, não estou dizendo para você não buscar. Jesus não disse para buscar, mas eu também não estou dizendo para você não buscar. Trabalhe, lute, se esforce, viva uma vida melhor, sim, se esforce. Mas dê tempo para Jesus. Não permita que seu tempo seja completamente minado. Você não tenha Cristo no seu coração. O que adianta? As coisas, meu querido, as coisas, os bens, os objetos, as mansões, tudo vão ficar aqui. Você precisa ter Cristo Jesus, que é a maior riqueza. A maior riqueza é ter Cristo Jesus. Pode faltar pão, você tem Cristo Jesus. Pode faltar água, você tem Cristo Jesus. Pode faltar isso, você tem Cristo Jesus. Você pode não ter uma casa muito confortável, mas você tem Cristo Jesus. Você pode ter uma casa super, hiper confortável, mas você tem Cristo Jesus. Você pode ter um jatinho, você pode ter um helicóptero, mas você tem Cristo Jesus. Isso que é importante. Isso que é importante. Agora, se você tem tudo isso, mas não tem Cristo Jesus, quando você partir, vai ficar aí para briga, para contenda, para os tribunais decidirem para quem vai. Os juízes vão ter que decidir para quem vai, quem é quem é o merecedor, de quem é isso, para quem vai ficar. Quantos famosos partiram, deixaram aí milhões, estão aí as brigas.
E pode até haver situações piores. Por quê? Porque optaram em ter coisas, mas sem Jesus. Sem Jesus. Trabalhe, lute para ter suas coisas, adquira seus bens. É confortável sim, mas tenha Jesus junto com você. Tenha Jesus na sua vida, no seu coração. Ah, mas eu já tenho Jesus, eu falo sempre com ele. Não é isso que eu estou falando de você deixar ele entrar no seu coração e arrancar do seu coração o ódio, a inveja, arrancar do seu coração a destemperança, arrancar do seu coração a malignidade, a perversidade. Olha que os irmãos de José, que José sofreu com seus irmãos invejosos. É isso que Jesus quer fazer no seu coração. Esse descontentamento que você tem por você ser o que é, isso é do diabo, isso não é de Deus. Você tem que agradecer a Deus pela vida que você tem, pela maneira que você é, pela forma que você é. Isso é agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Continue aqui que eu vou orar por você. Quero orar pela sua casa, quero orar pela sua vida, pela transformação da sua vida. Senhor Jesus, eu quero apresentar cada um desses que aqui estiveram comigo, os que passaram por aqui, os que passaram a conhecer a Tua palavra, aquilo que nós estamos falando, que o Senhor possa tocar nesses corações de uma forma poderosa. Senhor, eu agradeço a Ti por este momento em que a Tua palavra está sendo pregada até os confins da terra. Eu agradeço a Ti porque o Senhor é bom e misericordioso. Eu peço a Tua bênção que seja com cada vida que aqui está, Senhor. Que o amor de Deus seja derramado, o Teu amor seja derramado sobre este coração, sobre este jovem descontente, sobre esta jovem descontente, sobre este pai de família que precisa do pão para pôr na mesa dos seus filhos amanhã de manhã, e ele está preocupado porque não tem condições. Meu Deus, pelo nosso país que anda numa situação difícil, nós precisamos que a Tua bênção seja conosco, que nós tenhamos força para vencer, que nós tenhamos coragem para vencer, que nós sejamos capazes de vencer em Teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, esta mulher, este casamento, Senhor. Abençoa este casamento, reestrutura, Senhor, traz tranquilidade, traz paz, Senhor. Abençoa esses filhos, este filho rebelde, este filho desobediente, este filho que não quer ouvir os pais. Sara este coração, Senhor. Abençoa este filho que está perdido, completamente perdido, e seu pai lamenta pela vida dele. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja com eles, Senhor. Abençoa, Senhor, esse trabalho qual nós estamos fazendo aqui, de levar a Tua palavra, de trazer a Tua palavra para os corações. Que essa fileira possa engrossar, Senhor. Que essas fileiras possam engrossar cada vez mais. E que o Teu nome seja divulgado, seja pregado, Senhor, em todas as partes. Todos aqueles que têm sido alcançados aqui dos países do Mercosul, dos países de fora. Ó Deus, seja onde for que a Tua palavra tem chegado, que haja paz nesses corações. Abençoa, Senhor, este jovem que está indeciso com respeito ao seu curso de universidade. Ele precisa de uma direção do Senhor. Este jovem que quer casar, mas está indeciso, Senhor, dá uma luz para ele, para que ele possa conhecer melhor a sua esposa, a sua futura esposa, que essa jovem possa conhecer também o seu futuro esposo. Não conhecer em uma cama, mas conhecer no seu caráter, na sua postura, em nome de Jesus, Pai. Que haja paz nos lares, que haja paz nos corações. Eu te peço pela Tua misericórdia. Eu tenho plena confiança em Ti. Eu sei o quanto o Senhor é capaz de fazer, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Portanto, eu clamo a Ti, Senhor. Vem de encontro a este coração aflito, necessitado, vazio de Ti. Quantos corações estão vazios de Ti, Senhor? Equivocados com sua fé. Derrama sobre eles o bálsamo, a cura da alma, em nome de Jesus. Deus os abençoe. A cada dia nós estaremos sempre por aqui e o nome do Senhor Deus será glorificado. Preciso encerrar, tá bom? Obrigado por você ter estado comigo. Permaneça sempre e venha sempre.
Fique na paz, Senhor Jesus.